Bem-vindos novamente ao programa de atualização em odontologia. Hoje trazemos para vocês o professor Roberto Mancini, que é um grande especialista em imaginologia. O professor Roberto Mancini é pós-graduado pela Universidade de Texas, nos Estados Unidos, é professor também dessa universidade, e mestre e doutor em diagnóstico bucal na sub-área de radiologia pela Universidade de São Paulo. Coordenador do curso de especialização de radiologia da ABO, São Paulo, e diretor clínico do Centro Avançado de Diagnóstico Odontológico. O professor Mancini vai falar hoje sobre imagens, sobre tomografia e como utilizar essas tomografias hoje para você ter um sucesso na nossa clínica. Nós vamos interpretar hoje isso. As tomografias utilizadas para implante, as tomografias utilizadas para detecção de fraturas ósseas, fraturas dentárias, muito utilizadas na traumatologia, e alguma coisa também sobre patologias ósseas, professor Mancini. Além de uma novidade, que eu considero uma das grandes novidades que nós temos hoje, que é a prototipagem, né? Ou seja, a remodelação 3D, utilizando a tomografia. Eu acho que esse tema daqui é um tema que vem completar as nossas aulas anteriores, onde a gente tem falado bastante sobre cirurgia, sobre implante. Então, com essa aula daqui, esperamos que vocês tenham um complemento muito importante nos exames diagnósticos. Professor Mancini, seja bem-vindo. O senhor está com a palavra daqui para frente. Esperamos uma ótima aula. Muito obrigado. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a tomografia computadorizada em odontologia. Nós vamos desmistificar essas imagens, esses diagnósticos, as imagens auxiliando como plano de tratamento na área odontológica. A tomografia computadorizada, ela faz parte dos avanços da radiologia odontológica. Bem, nos avanços das radiologias odontológicas, nós temos a radiografia digital direta, a análise radiográfica longitudinal, a tomografia computadorizada e ressonância magnética. Veja, hoje nós já temos no mercado a radiografia digital direta, amplamente utilizada nos consultórios odontológicos. A análise radiográfica longitudinal está ainda em fase experimental, cujo laboratório está situado na Universidade do Texas, em San Antônio. A análise radiográfica longitudinal seria a subtração radiográfica. Ressonância magnética, hoje também utilizada pelos cirurgiões dentistas para visualização do disco articular. A única maneira que nós temos de visualizar o disco articular é lançando mão da ressonância magnética, pois o disco articular é um tecido mole. E a tomografia computadorizada, reconstrução tridimensional, hoje amplamente utilizada na odontologia, deixando de ser um exame médico, exclusivamente médico. Hoje nós utilizamos como rotina a tomografia computadorizada na odontologia para o planejamento de tratamentos odontológicos. Bom, a tomografia computadorizada, ela possui a capacidade da reformatação em 3 planos espaciais. Nós podemos fazer análise e uma reconstrução em 2 ou 3 dimensões. 2 dimensões, quando nós estamos falando de imagens tomográficas, que podem ser filmadas ou para análise em negatoscópios ou impressas em papéis fotográficos. Em 3 dimensões, que são as reconstruções tridimensionais, onde nós temos, inclusive, também a confecção dos nossos biomodelos, que nós chamamos de protótipos, que é a prototipagem que nós vamos discorrer ao longo da aula. A tomografia computadorizada, ela requer um equipamento, um amplo equipamento, com altíssimas tecnologias envolvidas nesse sistema. E a tomografia computadorizada, ela vem se diferenciar da tomografia linear. Quando nós falamos em tomografia, nós temos que ter o cuidado em diferenciar a tomografia linear da tomografia computadorizada. Veja, embora existem métodos convencionais, nós sempre dizemos que a tomografia ela é imperativa para o plano de tratamento e diagnóstico nos consultórios odontológicos, né? A tomografia computadorizada,
ela sempre fornece uma imagem com maior nitidez. Sempre, diferente da tomografia convencional ou tomografia linear. É importante diferenciar os dois tipos de tomografia. Na tomografia computadorizada, nós temos sempre o tamanho da imagem real, na proporção 1:1. O que nunca acontece na tomografia linear. A tomografia linear, ela é sempre ampliada. 10, 20, 25, 30, 40 ou até 70%. Isso depende do equipamento utilizado. O tempo de execução de um exame completo na tomografia computadorizada, ele é muito, mas muito menor do que nas tomografias convencionais. Hoje, com os equipamentos de aquisição volumétrica, fala-se em uma aquisição de maxila e mandíbula em 70 segundos. Se formos fazer um exame completo de maxila e mandíbula, uma tomografia convencional, onde faz análise corte a corte, nós vamos girar em torno de um tempo de aquisição cerca de 1h30, 2 horas. Então, a tomografia computadorizada, ela é realmente muito mais rápida do que a tomografia convencional. Bom, como eu disse para vocês, a tomografia convencional, ela é sempre ampliada. Um outro fator para diferenciar a tomografia computadorizada da tomografia convencional é que a tomografia convencional, ela nunca fornece a reconstrução 3D. Então, veja bem, para nós termos a tomografia computadorizada, nós também teremos a reconstrução tridimensional sempre e imagens na proporção real, 1:1. Já a tomografia convencional, ela nunca oferece a reconstrução tridimensional, ela tem menor nitidez e também nunca oferece imagens em tamanho real de 1:1. Bom, depois da tomografia feita a aquisição dos dados do paciente, né, ela pode ser analisada num terminal de vídeo, no monitor de um computador, ela vai ser reformatada em 2 ou 3 planos, e aí nós temos a capacidade de ajustar essas imagens para melhor análise do tecido ósseo, dos ossos. Bom, o tecido ósseo, ele tem uma densidade que depende de um indivíduo para o outro. Por exemplo, mulheres, quando entram no período de pós-menopausa, elas possuem uma densidade óssea menor devido à diminuição da massa óssea. Como nós temos essas diferenças de tecido ósseo de indivíduo para indivíduo, a tomografia computadorizada, ela permite o ajuste do brilho e contraste para melhor análise do tecido ósseo. São dados numéricos, quando o paciente entra no computador, no tomógrafo, ele se transforma em equações numéricas, e esses dados, obviamente, eles podem ser armazenados em fita magnética, discos ópticos ou HDs. O que acontece é que nós sempre costumamos armazenar esses dados em HDs, porque são arquivos grandes, né? Então, a gente tem um HD externo e à medida que o HD vai se completando, é fácil a troca desse equipamento. Como são dados, elas podem ser transmitidas para outros consultórios via internet. É muito comum acontecer na clínica, pacientes chegam até nós, às vezes pacientes que não moram no Brasil ou que mesmo não moram em São Paulo, tem uma certa urgência do tratamento. Então, o colega pede para, assim que o exame pronto, nós enviarmos via internet para já se adiantando o diagnóstico e plano de tratamento. Elas também podem ser filmadas para análise em negatoscópios, que é uma análise tradicional, ou, melhor ainda, serem impressas em papel fotográfico. Ora, a impressão em papel fotográfico, ela permite análise em negatoscópio e também uma maior interatividade entre profissional, cirurgião dentista ou médico,
com o paciente. Por quê? Porque o paciente ele entende um pouco mais sobre o que está acontecendo, sobre a patologia que está ocorrendo na sua cavidade bucal. Porque quando ela é filmada, quando ela é impressa em papel fotográfico, nós temos nada mais, nada menos que fotografias do paciente para análise daquela determinada região. Bom, os primeiros tomógrafos computadorizados, que são chamados os tomógrafos de primeira geração, eles consistiam de apenas uma ampola de raio-x que emitia um feixe linear e era captado por um detector. Então, era uma ampola e um detector. E aí, as imagens, elas não tinham uma resolução ainda muito eficiente. Então, a tecnologia foi avançando, foi se desenvolvendo, e aí nós passamos para os tomógrafos de segunda geração, onde nós tínhamos o mesmo tempo de ampola, porém com um leque maior de raio-x e um maior número de detectores. Já nos tomógrafos de terceira geração, houve um aumento ainda maior de detectores e o tamanho do feixe reduziu o tempo de aquisição. Um problema sério nos tomógrafos mais antigos era o tempo de aquisição. Por quê? Porque os pacientes eles precisam ficar imóveis dentro do tomógrafo. Existem pacientes que ficam tranquilamente dentro do tomógrafo, já outros possuem uma certa claustrofobia ou uma certa fobia mesmo para entrar nesses aparelhos tomográficos. Então, quanto mais se reduz o tempo de aquisição desses exames, melhor a qualidade da imagem, porque o paciente fica imóvel, né? Já os tomógrafos já de quarta geração, os detectores ficaram fixos e a ampola de raio-x girava em movimento de rotação, melhorando ainda mais a qualidade de imagem. Chegamos então nos tomógrafos de quinta geração, ou nos tomógrafos espirais ou helicoidais, que são também chamados tomógrafos médicos, né? Onde a ampola apresenta um giro contínuo e a mesa faz movimentos de translação com a aquisição da imagem simultânea. Ora, neste momento, temos um tempo de aquisição em cerca de 10 minutos, o que reduziu bastante desde os tomógrafos de primeira geração. Agora, é importante fazermos uma análise, uma parada, para diferenciar, mais uma vez, a tomografia convencional da tomografia computadorizada. Porque existem vários nomes determinando as mesmas tomografias. Nesse tomógrafo de quinta geração, veja, nós chamamos de tomógrafos espirais, tomógrafos helicoidais, tomógrafos médicos, dental scan. São vários nomes para determinar um único tipo de tomografia, que é a tomografia computadorizada. Dental scan nada mais é que o nome do primeiro software utilizado para análise dos dados obtidos na tomografia computadorizada, né? E aí acabou ficando também chamado como dental scan. Então, toda vez que eu falo em tomografia médica, dental scan, espiral, helicoidal, eu estou me referindo à tomografia computadorizada. E quando eu falo tomografia linear, pluridirecional, multidirecional, aí eu já me refiro à tomografia convencional, que é aquela tomografia que não oferece a reformatação da imagem tridimensional. Com os avanços tecnológicos, nós chegamos à tomografia de aquisição volumétrica, aonde permite a aquisição da maxila e mandíbula do paciente em apenas 70 segundos. Então, hoje nós temos o que nós chamamos de aquisição volumétrica ou Cone Beam Computed Tomography, né? Que ela tem sido muito utilizada, reduzindo drasticamente a exposição do paciente aos feixes de raio-x. Obviamente, diminuindo a dose de radiação, quando comparada com a tomografia computadorizada helicoidal ou a tomografia computadorizada médica de quinta geração. Então, nós temos um artigo que foi muito bem discorrido, muito bem desenvolvido, publicado na New York State Dental Journal, comparando a dose de radiação
exposta ao paciente em uma tomografia helicoidal com uma tomografia que nós utilizamos uma aquisição volumétrica. E a conclusão foi que a tomografia computadorizada por meio da aquisição volumétrica reduziu drasticamente o tempo de exposição ao paciente. Para vocês terem uma ideia, hoje uma tomografia computadorizada com aquisição volumétrica, ela equivale basicamente a quase o tempo de exposição de uma radiografia panorâmica. Por quê? O tempo de aquisição de uma tomografia com aquisição volumétrica, ela gira em torno de 1/4 de uma radiografia panorâmica comparativamente ao tempo da radiografia panorâmica. Como na radiografia panorâmica nós temos o tempo de aquisição em cerca de 16 segundos para chegar mais ou menos em 70 segundos, que é o tempo de aquisição de uma radiografia, de uma tomografia por aquisição volumétrica, então vai dar 16 vezes 4, mais ou menos 68, 70 segundos, então 1/4 vezes 4, 1. Então nós temos hoje aproximadamente o tempo de aquisição de uma tomografia computadorizada volumétrica equivalente à exposição de uma radiografia panorâmica. O que é muito pouco. Hoje nós sabemos que a radiografia panorâmica ela equivale a aproximadamente 10 horas de exposição solar, né? Então, o tempo de exposição e a dose de radiação absorvida pelo paciente é muito pequeno quando se fala em aquisição volumétrica. Um tema que foi muito discutido no passado, porque se analisava a quantidade de radiação emitida, absorvida pelo paciente e a capacidade diagnóstica. Então, tinha-se um certo preconceito. Ora, farei um exame odontológico e colocarei o meu paciente a tamanha exposição, qual é o custo-benefício destas imagens? Então, hoje não precisamos mais nos preocupar com este tópico, tempo de exposição. Por quê? Os avanços tecnológicos reduziram drasticamente essa exposição, então nós podemos e devemos sim utilizar a tomografia computadorizada como instrumento rotineiro no nosso consultório odontológico para o nosso plano de tratamento. Bom, como que acontece o exame então na aquisição volumétrica, né? O paciente, nós temos um gerador de raio-x e um detector que vai girar 360 graus ao redor do crânio do nosso paciente, né? E promovendo imagens uma por grau. O paciente somente necessita de estar deitado na maca, na cama, né? Sem movimentação. Isso é muito importante, porque se o paciente se movimenta, como na odontologia nós trabalhamos com milímetros, ou se o paciente se movimenta, nós teremos a interferência nesse diagnóstico, né? Então, primeiramente, nós temos a primeira imagem do crânio do paciente. Vejam que eu consigo fazer a aquisição da maxila e mandíbula em um tempo só, o que não acontece nos tomógrafos helicoidais de quinta geração. Eu tenho que fazer primeiro uma aquisição para a maxila e depois para a mandíbula, porque nós temos que fazer uma modificação no posicionamento do paciente. Aqui não. Aqui, uma vez só, nós conseguimos colocar o paciente já na nossa aquisição. Depois de feita a primeira aquisição da imagem do paciente, que nós chamamos de raw data, que são os dados originais, nós reformatamos esses dados, o que nós chamamos de reconstrução primária. Nessa reconstrução primária, eu posso fazer diferentes reconstruções do mesmo escaneamento. Por exemplo, eu posso fazer a reconstrução apenas da mandíbula ou reconstrução apenas da maxila. Nessa reconstrução, quando eu faço da mandíbula, eu posso melhorar a minha qualidade da imagem quando eu coloco paralela à arcada inferior. Veja, paralela à arcada inferior para melhor visualizar. Canal mandibular, por exemplo, quando se trata de um tratamento para implantes, né? E a maioria
das patologias nesta arcada. Então, eu posso reformatar primeiro a minha mandíbula e, se necessário, fazer a reconstrução primária da maxila. Uma vez que eu fiz a aquisição volumétrica e no meu Raw Data eu tenho maxila e mandíbula. Posso fazer, veja aqui, uma reconstrução primária de maxila e mandíbula, principalmente utilizada em estudos de ortodontia, né, ortopedia, cirurgias ortognáticas, enfim, para a confecção de protótipos, que são os biomodelos que eu vou mostrar para vocês mais para o fim da aula, que são biomodelos que vão auxiliar no tratamento e plano cirúrgico de cada paciente. Veja, pessoal, quando o paciente entra no tomógrafo, toda a informação vai ser armazenada como áreas de elementos denominadas pixels e voxels. Então, o paciente vai entrar no tomógrafo, fica 70 segundos dentro do tomógrafo e ele vai se tornar, para mim, uma série de equações numéricas. Essas equações numéricas, eu terei pequenos pedaços de informação, que eu chamo de pixels, e terei também pequenos pedaços de informação com a unidade volumétrica, que vai permitir que eu faça a reconstrução tridimensional. Então, neste momento, o paciente ele sofre uma digitalização. O que é? A combinação do processo de quebra e quantização da imagem. Então, o paciente vai virar uma equação numérica para mim, porque ele vai ser digitalizado. Não se esqueçam que quando eu menciono tomografia computadorizada, eu estou falando de imagem digital. Porque o paciente ele vai se tornar equações numéricas e somente a imagem digital é que vai me permitir as várias reformatações e as várias diferentes análises que eu preciso fazer naquele meu filme. Então, a tomografia computadorizada, sem sombra de dúvida, é uma imagem tomografia muito, mas muito valiosa para o diagnóstico. E eu vou mostrar para vocês que ela é simples de ser visualizada. Não é uma imagem complicada. Na maioria das vezes, o cirurgião dentista ele não está habituado a fazer análise de uma tomografia computadorizada. Mas ela é muito simples de ser visualizada e analisada. O que acontece na tomografia computadorizada? Ora, tomos, né, do grego, cortes, estudo por cortes, né? Então, nós vamos seccionar nosso paciente e fazer análise de determinada região. Se eu estou seccionando e analisando a região anterior, veja que eu tenho espinha nasal anterior, canal incisivo, processo alveolar, tábua óssea vestibular, eu tenho que ter exatamente isso, exatamente essa representação na minha estrutura da minha imagem, correto? Então, veja, eu estou fazendo cortes seccionais. Se eu estiver analisando a minha região posterior, eu vou ter que analisar seio maxilar, processo alveolar, assoalho de seio, tábua óssea palatina, tábua óssea vestibular. Então, são essas imagens que eu terei no meu corte tomográfico. Veja que eu vou escolher uma região e analisar a região escolhida. Como na tomografia computadorizada eu tenho a imagem na proporção de 1:1, então a minha imagem da tomografia computadorizada, ela terá as mesmas dimensões que a minha imagem real. Como eu não posso seccionar o meu paciente e fazer a análise óssea, eu lanço mão da tecnologia e aí eu tenho a imagem da tomografia computadorizada. Veja que é o mesmo caso, aqui é uma região posterior e aqui eu tenho uma região anterior, onde eu tenho aqui espinha nasal anterior, todo o meu processo alveolar, canal incisivo e canal incisivo.
Então, se eu precisar fazer mensurações para a colocação de implante, se eu precisar fazer análises pré-cirúrgicas de patologias envolvendo estruturas nobres, eu tenho na minha imagem tomográfica exatamente aquilo que eu encontro no meu paciente. Na região anterior e posterior de mandíbula é a mesma coisa. Eu terei aqui um corte seccional e a imagem representativa daquele meu corte seccional. Vejam aqui, eu tenho a saída do meu forame mentual e aqui ainda o meu canal mandibular já caminhando para a porção vestibular. Lembrando que o canal mandibular ele vai entrar na região posterior da mandíbula por lingual, vai caminhar em todo o trajeto do corpo da mandíbula e vai sair no meu forame mentonial na porção vestibular da cortical, na região entre os prés. A tomografia computadorizada, ela oferece grande nitidez porque ela me oferece imagens sem sobreposição de estruturas, o que já não acontece em radiografias, né? Veja, aqui eu tenho uma radiografia póstero-anterior. Aqui eu já tenho uma tomografia póstero-anterior. Veja a nitidez do meu tuber numa tomografia sem sobreposição de estruturas, comparado com uma imagem de uma radiografia com sobreposição de estruturas. Veja meu seio maxilar numa radiografia e o meu seio maxilar em uma tomografia onde eu não tenho sobreposição de estruturas. Veja que imagem nítida para eu verificar se há ou não velamento de seio maxilar. Esse velamento de seio maxilar vai me traduzir em patologias do próprio seio. Então, essa nitidez, ela é fundamental para determinadas análises. Aqui eu tenho uma radiografia panorâmica, amplamente utilizada pelos cirurgiões dentistas já há muito tempo, onde eu vejo sim uma patologia. Porém, quando eu coloco esse paciente em um tomógrafo, eu tenho uma maior nitidez da patologia, inclusive a relação desta patologia com estruturas circunvizinhas, que seriam os nossos elementos dentários. Relação esta que eu posso utilizar informações para o meu planejamento cirúrgico. Aqui eu tenho uma radiografia oclusal total de maxila com a mesma patologia. Quando eu coloco o meu paciente no tomógrafo, eu consigo, inclusive, delimitar a extensão vestíbulo-palatino desta lesão. Tudo isso porque eu não tenho sobreposição de imagens. Então, dentro dos benefícios das imagens tomográficas computadorizadas, nós temos o relacionamento exato dos tecidos circunjacentes em relação à estrutura que está sendo avaliada, em relação se existe uma patologia, se é um exame pré-cirúrgico para a colocação de implantes, se existe uma observação de fraturas ósseas. Então, eu tenho uma relação exata dos tecidos circunjacentes. Isso vai permitir um melhor planejamento cirúrgico. Quando eu analiso uma tomografia computadorizada, eu sempre estou analisando as imagens através de cortes tomográficos. Muito importante, cortes tomográficos. Então, eu vou direcionar os meus cortes tomográficos para aquele meu diagnóstico preciso. Por exemplo, aqui eu tenho uma tomografia onde o primeiro corte tomográfico, que é o corte laranja, eu estou analisando a raiz mesial do primeiro molar. Veja, o que está mais em foco nesse corte tomográfico é a raiz mesial e distal do primeiro molar. Corte laranja, raiz mesial e distal
do meu primeiro molar. Vejam que as outras estruturas, os outros elementos dentários não estão em foco, porque o direcionamento do meu corte foi para as raízes vestibulares do primeiro molar. Se eu preciso analisar as raízes vestibulares do meu segundo molar, aí eu já passo para o meu corte amarelo, e aí eu tenho então a análise das raízes vestibulares do meu segundo molar. Veja que saiu o foco o meu primeiro molar. Por quê? Eu estou direcionando a análise para as raízes vestibulares do meu segundo molar. Se eu quiser fazer análise das raízes palatinas do primeiro molar, do segundo molar e porção da raiz do terceiro molar, aí eu já faço um outro corte tomográfico com outro direcionamento, colocando as estruturas em foco. Reparem a nitidez das imagens quando eu comparo com uma radiografia periapical convencional. Por que isso ocorre? Porque na radiografia periapical convencional eu tenho sim sobreposição de estruturas. Já nas tomografias eu não tenho sobreposição de estruturas, porque eu direciono o meu corte tomográfico para aquela determinada análise de uma determinada estrutura. Se há necessidade de uma análise um pouco mais ampla, nós podemos fazer o que chamamos de cortes panorâmicos. Veja, são cortes que englobam uma área maior. Corte verde, então seria uma semipanorâmica, digamos assim. Veja, esse trajeto verde, ele é feito pelo radiologista. O radiologista vai determinar o direcionamento de cada corte tomográfico, sempre visando um determinado diagnóstico. Veja, agora eu já mudo o posicionamento, o direcionamento dos meus cortes tomográficos. Veja o meu amarelo, já pegando somente a raiz mesiovestibular do meu primeiro molar, e o corte laranja eu já pego a raiz disto-vestibular mais a palatina do meu primeiro molar. E assim sucessivamente. Reparem que quando eu converso sobre tomografia computadorizada, eu tenho imensas possibilidades de confecção de imagem. O que acontece? O radiologista, ele direciona os cortes tomográficos para um determinado diagnóstico. Por exemplo, se eu quero analisar uma patologia óssea na região da maxila esquerda, eu vou fazer cortes tomográficos somente na maxila esquerda. Se eu quiser analisar, por exemplo, a fratura radicular do elemento 23, eu vou fazer cortes direcionados ao elemento 23. Não que eu não possa fazer outros cortes. Claro que eu posso, mas que me adianta imagem de uma maxila completa se eu estou analisando apenas a possibilidade de uma fratura no dente 23, por exemplo. O que nós podemos fazer com o paciente após a aquisição da imagem existem possibilidades muito grandes. Se nós não direcionarmos o nosso diagnóstico, eu brinco que o radiologista fica um dia inteiro num determinado paciente e gera muitas imagens, o que pode atrapalhar um pouco o cirurgião dentista na hora de sua análise. Por quê? Porque são imagens desnecessárias. Então, o radiologista ele deve direcionar os cortes tomográficos para o diagnóstico. Por isso é importante, quando o cirurgião dentista encaminha o paciente para um centro de radiologia, é importante que ele fale o porquê daquele encaminhamento. Análise de fratura radicular, análise para implante, análise de localização de patologias ósseas, localização de dentes inclusos, localização de terceiro molar, enfim, ele diga qual é o objetivo daquele paciente, para aquele paciente, no planejamento cirúrgico. Bom, e as imagens tridimensionais, que também são possíveis de ser formatadas quando falamos em tomografia computadorizada? Veja,
né? Então, importante nós direcionarmos também. Eu fiz este corte tomográfico, meu corte laranja, e fiz a reconstrução desse implante que está dentro do seio maxilar. Houve um acidente na região de túber, o implante acabou indo para dentro do seio maxilar e nós fizemos o quê? A reconstrução deste implante. Veja, ele está um posicionamento oblíquo, quase que horizontal, né? Dentro do seio maxilar. E essas imagens, elas auxiliarão o cirurgião na hora da remoção deste implante. Pacientes politraumatizados. Esse aqui é um paciente que sofreu um acidente automobilístico e acabou fraturando a face em várias regiões, né? Então, imagens que vão auxiliar o cirurgião na hora da redução dessas fraturas. Veja, aqui uma fratura na porção lateral de órbita, né? Na porção medial, nasal, fratura de nasal. Então, veja, é um paciente que possui várias fraturas. Vejam esta fratura no corpo do zigomático. Então, as imagens tridimensionais, elas auxiliam no planejamento. Porque não se esqueça que quando o cirurgião vai para um centro cirúrgico desse paciente, ele não tem essa imagem clara e nítida. Nós temos aí vasos sanguíneos, vasos nervosos, músculos, inserções musculares. Então, é uma cirurgia complexa. Quando o cirurgião entra para uma cirurgia com um planejamento nesse nível, obviamente que ele minimiza as dificuldades cirúrgicas dentro daquele ato operatório. Análise de extração óssea, muito hoje utilizado para pacientes que não possuem condições ósseas de altura óssea, espessura óssea para a colocação de implante. Então, faça a distração óssea, né? Aqui veja aqui a presença do distrator, né? E a imagem tridimensional, ela vai me dar exatamente o posicionamento do distrator e da remodelação óssea daquela mandíbula. Veja os parafusos de fixação, né? Então, essa reconstrução tridimensional, ela vai auxiliar na análise do resultado da distração óssea feita em determinado paciente. E aí que vai determinar a possibilidade ou não da instalação de implante. Então, quais são as aplicações clínicas da tomografia computadorizada na odontologia? Basicamente, nós falamos em planejamento cirúrgico, né? Então, planejamento cirúrgico para quê? Para colocação de implantes, verificação de fraturas radiculares, pacientes fraturados, pacientes com lesões císticas ou tumorais, avaliação da disjunção maxilar e pacientes com deformidades ósseas que precisam ser tratados cirurgicamente. A tomografia computadorizada, quando nós nos referimos a patologias, ela vai localizar e dimensionar essa patologia no complexo maxilofacial daquele meu paciente. Por quê? Quando eu estou frente a um processo cirúrgico, né, eu tenho que fazer a preservação das estruturas adjacentes. Quanto mais eu conseguir preservar as estruturas adjacentes, melhor qualidade de vida eu vou oferecer ao meu paciente. Então, veja bem, aqui eu tenho uma lesão de aspecto cístico, bem delimitada, onde eu tenho que fazer a remoção desta lesão, preservando ao máximo os elementos dentários do meu paciente. Então, quanto mais informação eu tiver da relação desta lesão com os elementos circunvizinhos, melhor para a preservação destes na cavidade bucal do paciente. Imagine se eu conseguir remover essa lesão sem afetar os elementos dentários, muito melhor do que se eu afetar esses elementos e acabar na perda desses elementos dentários.
Aqui é uma paciente que chegou para nós, uma senhora idosa, e na primeira radiografia panorâmica viu-se um intenso velamento do seio maxilar direito. Como ela vinha de uma queda, suspeitou-se de fratura. O que aconteceu? Tá? Aqui nós temos a órbita, o seio maxilar, que está velado. Por quê? Porque nós verificamos aqui uma fratura do assoalho de órbita. Essa paciente, essa senhora de 64 anos, ela correu queda na banheira de casa e aí teve uma fratura de assoalho de órbita e aí o edema caminhou para o seio maxilar, o que demonstrou o velamento do seio maxilar na primeira análise. Então, a paciente, um caso cirúrgico. Temos aqui um outro paciente com uma lesão agressiva, uma extensa lesão agressiva, com inclusive reabsorção de elemento dentário, né? Então, nós precisamos fazer a análise e o correto dimensionamento dessas lesões para preservar, quando possível, as estruturas remanescentes. Então, veja bem, aqui nós temos inclusive um abaulamento da tábua óssea vestibular desta lesão, com destruição, né? Uma outra paciente, uma paciente muito jovem, vocês vejam, né? Com uma assimetria facial, né? Então, vamos planejar uma cirurgia dessa paciente, preservando ao máximo estruturas circunvizinhas. Veja que até uma discreta assimetria facial, mas existia sim uma simetria facial que era a principal queixa. Veja bem, a principal queixa dessa paciente era a simetria facial, né? A mãe e o pai perceberam, os avós, e foram investigar o porquê desta assimetria. Nesta tomada intrabucal, nós vemos um abaulamento ósseo, né? Nós vemos um crescimento desta mandíbula, e aí nós colocamos essa paciente, a primeira radiografia foi uma radiografia panorâmica, nós vimos uma extensa lesão muito grande, uma lesão muito grande, né? Precisava de exames complementares para o melhor dimensionamento desta lesão. Vejam, uma lesão em ramo de mandíbula esquerda, né, pessoal? Aqui nós temos o lado direito e o lado esquerdo, uma extensa lesão, né, delimitada, o que é importante quando nós verificamos lesões, analisamos lesões ósseas, nós precisamos verificar se essa lesão está delimitada ou se ela está destruindo tábua óssea, alterando o trajeto de canal mandibular. São análises importantes porque nós temos aí aspectos benignos e aspectos malignos. Então, quando uma lesão desvia trajeto de canal mandibular, por exemplo, uma mandíbula, reabsorve dente, destrói tábua óssea, então são sinais de lesões malignas. Já quando temos lesões que são delimitadas, que respeitam a estrutura, nós temos aí então sinais de lesões benignas. Nós não conseguimos diferenciar uma lesão maligna de uma lesão benigna em uma tomografia ou qualquer exame de imagem. Nós temos apenas sinais. Temos sim que fazer o diagnóstico diferencial com histopatológico. É no histopatológico que nós vamos analisar as células, núcleos celulares, morfodiferenciação celular, determinando se uma lesão é benigna ou maligna. Mas as imagens, elas dão sinais de malignidade, né? Aqui nós estamos frente a uma lesão com sinais benignos, porque são lesões delimitadas, né? Foi feita a remoção cirúrgica da lesão, o histopatológico nos mostrou uma lesão central de células gigantes, que é uma lesão benigna, porém agressiva, vocês viram o tamanho dessa lesão. E o mais importante disso tudo era, vocês lembram que a queixa principal dessa paciente era uma assimetria facial, porque são lesões assintomáticas. Então, muito cuidado nos consultórios odontológicos com lesões ósseas assintomáticas. Temos a lesão central de célula gigante, ameloblastoma, que é uma lesão benigna, porém altamente agressiva. Então, são lesões que, se nós detectarmos, se fizermos o diagnóstico logo no início, fazemos a remoção cirúrgica com uma margem de segurança,
porém preservando o tecido ósseo tecido circunjacente daquele paciente, dando uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Quando se faz o diagnóstico de uma lesão já num tamanho como este, uma lesão muito extensa, lesão central de célula gigante ou ameloblastoma, a gente praticamente acaba mutilando o paciente no ato cirúrgico, o que é necessário, infelizmente. Então, se nós detectarmos esse tipo de lesão em estágios iniciais, certamente o paciente terá uma qualidade de vida muito melhor. E isso numa radiografia panorâmica podemos fazer essa detecção. Não precisamos fazer tomografia computadorizada em todos os pacientes. Claro que não, mas com uma simples radiografia panorâmica, nós analisamos todo o tecido ósseo maxilomandibular e se tivermos pequenas alterações desse tecido ósseo, aí sim passamos para exames complementares, como a tomografia computadorizada. Então vejam, a radiografia panorâmica ela deve ser o exame de rotina para todo o cirurgião dentista, para o plano de tratamento e também para a detecção de patologias em estágios iniciais. Veja, pessoal, aqui eu tenho uma extensa lesão, né, delimitada, e na radiografia tridimensional eu já vejo a destruição da porção vestibular, inclusive uma proximidade muito grande com o assoalho da fossa nasal. Vejam como a destruição óssea, né, fez com que a lesão fique próxima à cavidade da fossa nasal. Então, podemos aqui ter complicações se não fizermos uma intervenção cirúrgica rápida, né? Vejam, aqui é o tamanho da lesão, nós temos uma lesão com uma extensão de 14,6 milímetros, que é uma extensão muito grande quando se fala em face, né? Com uma proximidade muito grande com o assoalho da fossa nasal e destruição da tábua óssea vestibular e lingual. Veja, pessoal, temos aqui destruição da face óssea vestibular e lingual, né? É uma lesão atípica, porque nós estamos aqui conversando sobre um cisto periapical, né? Um cisto periapical não é uma lesão muito agressiva, mas neste caso foi uma lesão extremamente agressiva. Então, cuidado com o cisto dentígeros, que são estruturas ósseas, são patologias ósseas assintomáticas, lesões centrais de célula gigante, ameloblastoma, enfim, existe uma gama de lesões ósseas que são assintomáticas e extremamente agressivas. Fraturas radiculares. Ora, geralmente nos é encaminhado paciente para verificação de fraturas radiculares. Pacientes que possuem dor em determinado elemento dentário, dor em determinada região da face, ou fístulas persistentes. O paciente tem uma fístula, passa por um tratamento com antibiótico terapia, a fístula desaparece, após algum tempo a fístula reaparece. Então, são indícios que nós temos que verificar se há ou não fratura naquele elemento dentário, ocasionando esses problemas. Essa aqui era uma paciente que tinha o histórico de fístula persistente. Veja bem, pessoal, existe a suspeita da fratura deste canino. Veja, não dá para condenar um elemento dental desta importância na reabilitação deste paciente. Veja que ele é um pilar de uma prótese parcial fixa extensa, então não dá para condenar um elemento dentário desse com a suspeita de fratura. Nós temos que verificar se há ou não fratura. Se há fratura, sim, faça a extração do elemento. Se não há fratura, faça então cirurgia periapical, tentando preservar este elemento na cavidade bucal, o que é importante para este paciente. Colocamos então o paciente no tomógrafo e começamos a fazer vários cortes tomográficos em várias regiões, analisando toda a superfície daquele dente, que é o meu
canino superior direito, o dente número 13, né? E aí, num dos cortes tomográficos, veja, pessoal, eu vejo uma fratura na raiz do elemento 23. Com esta imagem, eu não tenho mais dúvidas de que aquele elemento está fraturado. Então, se aquele elemento está fraturado, então tem-se que removê-lo, né? Aqui é a fístula persistente e aqui é a fratura do elemento. Então, o elemento foi removido. E aí passa, então, para um novo planejamento para a reabilitação deste paciente. Aqui temos um caso interessante, esse paciente com uma outra fístula persistente no elemento dentário 11, incisivo central superior direito. Por que o cirurgião nos encaminhou esse paciente? Ele tinha dois caminhos para a reabilitação desse paciente. Ou ele faria uma apsectomia, removendo a lesão periapical, preservando o elemento dentário, ou ele removeria esse elemento dentário no caso de fratura. Veja bem, pessoal, se esse elemento está fraturado e faça uma cirurgia periapical, na loja óssea perde-se tecido ósseo e aí inviabiliza-se a colocação de implante. Então, era fundamental a resposta. O elemento dentário está ou não fraturado? Colocamos, então, o paciente no tomógrafo e fizemos vários cortes tomográficos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como se eu estivesse girando este elemento dentário, analisando sua superfície radicular em todas as suas dimensões. Veja, pessoal, eu vou colocando, analisando todas as... E o que eu encontro neste momento? Eu encontro, sim, veja que é uma linha radiolúcida, é uma linha radiolúcida tênue, obviamente, né? Mas essa linha radiolúcida, ela é indicativa de que esse elemento dentário está fraturado por palatino. Veja bem, aqui eu tenho buccal e lingual, né? Vestibular e palatino. Então, este elemento dentário sofreu uma fratura, talvez por excesso de força deste núcleo radicular, por palatino, né? Condenando este elemento dentário. Então, neste momento, eu consigo afirmar que a raiz desse elemento dentário está fraturada. Somente a tomografia computadorizada, ela me permite essa análise. Porque imaginem, com uma radiografia, eu vou sobrepor toda a porção vestibular com a porção palatino do elemento dentário, o que inviabilizará a análise desta linha radiolúcida tênue que me indica a fratura radicular. Importantíssimo esse exame ser feito pré-cirúrgico, pessoal, porque por uma coincidência ele possui um canal incisivo muito amplo. Vejam a amplitude desse canal incisivo, né? E se o cirurgião faz uma absectomia nesta região com a loja óssea, inviabilizaria a colocação de implante. Então, de antemão, diante desse diagnóstico, o cirurgião removeu o elemento dentário, preservando a tábua óssea vestibular, para depois fazer a colocação do implante. Foi feita a colocação do implante e a reabilitação protética do paciente. Esse é um outro caso, onde nós temos uma radiografia periapical, né? E tinha a suspeita de uma fratura. Mas veja, eu não tenho nenhuma indicação de uma fratura deste elemento dentário. Porém, quando se coloca no tomógrafo, né, eu vejo que houve o quê? Uma fratura do elemento, inclusive com já uma reabsorção patológica, né, da tábua óssea vestibular. Por que eu não vejo na radiografia periapical? Porque eu tenho a sobreposição das estruturas. Então, essa sobreposição, ela não permite a análise
como um corte tomográfico que eu obtenho na tomografia computadorizada, né? Neste caso, nós sabemos que não há possibilidade mais da permanência deste elemento dentário. A queixa principal, nesse caso, também era uma fístula persistente. Já nesse caso, interessantíssimo, a queixa principal da paciente era uma dor na face esquerda. Então, primeiramente, pensou-se em sinusite. Fizemos a análise do seio maxilar, frontal, células etimoidais, esfenoidais e vimos que não havia nada em relação a seio da paciente. Então, passou-se a análise do incisivo central, lateral e canino. Quando vimos a análise do central, lateral e canino, percebam, pessoal, que os cortes são todos numerados para não confundir a análise do meu paciente. O corte 1 refere-se ao incisivo central, superior esquerdo, lateral e canino. Olha, o corte 6 é o lateral e assim sucessivamente. Quando eu faço as várias regiões da análise, quando eu vou analisar o meu incisivo lateral, eu vejo sim uma linha radiolúcida indicativa de que aquele elemento dentário estava fraturado, causando aquela algia irradiada na face da paciente. Perceba vocês que eu tenho, inclusive, uma lesão periapical extensa, né? Então, detectou-se a fratura, elemento fraturado, né? Fez a extração do elemento do paciente. Um outro caso de uma fratura, aqui eu fiz cortes distanciando 0,5 milímetros de cada paciente, né? Já essa fratura na porção vestibular do elemento, porção vestibular da raiz do elemento dentário, né? E já aproveitei e já fiz a mensuração da altura, veja, ele tem 16 milímetros de altura, com 5,6 de espessura, já visualizando a colocação de implantes para a reabilitação deste paciente. Eu posso fazer cortes em várias direções. Veja, corte em várias direções. E aqui era um paciente que eu fui fazer corte em várias direções e, de repente, eu achei uma lesão na porção distal do meu dente 23, né, que se tratava de um cisto periodontal lateral. Veja que interessante, um cisto periodontal lateral, já extenso com 5,8 milímetros de extensão. Pacientes com fratura na face, né, nós fazemos toda a análise óssea em cortes tomográficos. Veja que agora não preciso mais fazer cortes tomográficos tão próximo um do outro, né? Eu já faço cortes mais espaçados. Aqui foram feitos cortes com 5 milímetros de distância entre um corte e outro. Veja que eu direciono as minhas imagens tomográficas, né, para aquele meu diagnóstico. E aí eu vou ver aonde eu tenho tecido, onde vai ser feita a redução, onde não é possível fazer redução de todo o tecido ósseo fraturado. Localização de dentes inclusos, né? Nós temos a possibilidade de, com cortes, localizar o dente incluso, fazer a análise daquela raiz, daquele elemento dentário. Não adianta eu querer tracionar elemento dentário com dilaceração de raiz, que eu não consigo, né? Então, eu consigo ter um melhor planejamento ortodôntico quando eu consigo analisar toda a raiz e posicionamento daquele elemento dentário. Consigo determinar quais são os elementos que ficarão e serão tracionados e quais são os elementos que serão extraídos dentro da reabilitação daquele determinado caso em específico. Esse caso nós temos um dente supranumerário na região anterior da maxila, que se denomina mesiodens, e era um paciente jovem, veja, um paciente com uma idade de aproximadamente 4, 5 anos, e nós tínhamos que determinar o posicionamento desse elemento dentário para a remoção cirúrgica deste supranumerário. Então, aqui nós temos o elemento na região anterior da maxila.
Muito importante, pessoal, que esse elemento está numa posição horizontal. Então, as técnicas de localização muito utilizadas antigamente, como, por exemplo, a técnica de Clark, onde eu faço um desvio do feixe útil de raio-x e aí analiso a movimentação ou não desse elemento dentário para verificar se ele está por vestibular ou palatino, essas análises, essa técnica, neste caso, não serviria. Por quê? Na realidade, o meu elemento dentário, ele não está nem por vestibular, nem por palatino. Ele está pelos dois, ele está meio que transverso. Então, se eu fizer o acesso cirúrgico por vestibular, eu vou encontrar o elemento dentário. Se eu fizer o acesso cirúrgico por palatino, eu também vou encontrar o elemento dentário. Porém, olha a informação que a tomografia computadorizada me oferece. A raiz, a coroa deste elemento dentário, ela está voltada para o vestibular. Indicativo que eu tenho que fazer o meu acesso cirúrgico por palatino, para tirar a coroa, né? Primeiro, porque se eu faço acesso cirúrgico por vestibular, eu encontro o ápice radicular aqui. E aí, eu não consigo fazer a remoção cirúrgica sem grande destruição óssea desse paciente. Então, informação importantíssima de que a coroa está por palatino, o que determina o acesso cirúrgico para a remoção deste elemento. No caso de terceiro molar incluso, amplamente encontrado nos nossos casos, são dentes inclusos que nós temos que localizar ou não raiz, né? Então, nós temos aqui cortes que nós fazemos para verificação se há ou não a proximidade do canal mandibular. Veja que aqui está bem distante, né? Uma cirurgia muito tranquila de ser realizada. Diferentemente deste outro caso, aonde eu tenho uma proximidade muito grande da raiz do meu elemento dentário com o meu canal mandibular. Certamente, durante a remoção cirúrgica deste caso, nós encontraremos uma parestesia que está sendo previamente já detectada, que vai acontecer devido à proximidade do elemento dentário com o canal mandibular. Avaliação de disjunção óssea, onde os pacientes são submetidos a disjunções ósseas, e nós vamos então determinar se essa disjunção é ou não suficiente. Veja, pessoal, né? Aqui já com 8.0, né? E aonde eu tenho o disjuntor em trabalho ativado para fazer a separação dessas maxilas. A tomografia computadorizada é muito amplamente utilizada para análise da articulação temporomandibular. Lembre-se que somente a ressonância magnética que vai possibilitar a análise do disco articular, porém, todo o tecido ósseo da articulação temporomandibular, ela é possível com a reconstrução, inclusive tridimensional, dessas imagens, onde eu faço análise de uma imagem axial, frontal, lateral, imagens laterais, com toda a dinâmica, boca aberta do lado direito, o que vai me demonstrar uma hiperexcursão do meu côndilo em relação ao vértex da eminência articular. Veja, ele ultrapassa o vértex da eminência articular, o que me traduz numa hipermobilidade deste côndilo, causando problemas desse paciente, que nesse caso eram cefaleias constantes. E travamento, porque o côndilo, ele ultrapassa o vértex da eminência articular e depois ele não consegue fazer o seu retorno para a cavidade glenoide. E aí o paciente permanece em boca aberta. O que tem que ser feito uma intervenção rápida, porque acaba entrando fadiga muscular, né? E
causalgias. Aqui nós temos cortes únicos, côndilo direito e côndilo esquerdo, cortes frontais, verificando se há ou não fratura no côndilo ou aplanamento de superfícies articulares e, então, aqui a hiperescursão em cortes laterais. Pacientes também encaminhados com suspeitas de sinusite, nós fazemos ampla análise de todo o seio dos pacientes. Veja, pessoal, um extenso velamento do seio maxilar. Esse é o tomógrafo, veja que o paciente entra apenas com a cabeça no tomógrafo, mesmo assim há um certo desconforto. Como eu falei para vocês, há uma extensa redução da dose de radiação quando comparo a tomografia de aquisição volumétrica com a computadorizada. Vejam, numericamente, nós temos, então, uma redução drástica dos nossos exames. Então, veja, pessoal, a tomografia computadorizada hoje, ela está dentro dos consultórios odontológicos. Ela é parte integrante dos nossos planos de tratamento, principalmente quando se fala em implantes. Na implantodontia, nós temos que ter a visualização, orientação, avaliação dos tecidos e temos que nos documentar sempre que vamos fazer um planejamento cirúrgico, sempre avaliando a espessura, a altura do meu tecido ósseo, suas relações circunvizinhas, na mandíbula, as orientações do canal mandibular, as alterações dessa orientação, E temos que fazer um traçado de todas essas estruturas, avaliando previamente antes da colocação de implante. Isso é possível por quê? Porque nós fazemos, então, cortes tomográficos em determinadas regiões. E esses cortes tomográficos, eles vão permitir a análise óssea. Então, veja, eu vou fazendo os cortes tomográficos e aí eu vou avaliando toda a minha estrutura óssea, numa imagem panorâmica ou numa imagem transaxial, que são os nossos cortes propriamente ditos, avaliando a altura e espessura óssea de cada elemento dentário, de cada região para a reabilitação de cada elemento dentário. E sempre com as imagens tridimensionais auxiliando na anatomia daquele tecido ósseo. É muito importante nós termos a análise da imagem axial, da imagem tridimensional, relacionando essas imagens com as minhas imagens transaxiais, que são os cortes das minhas regiões. Vejam, aqui faço uma análise da região posterior da mandíbula para a colocação de implantes na região do meu elemento 47. Eu tenho aqui já de antemão um defeito ósseo, faço corte de distâncias de 3 em 3 milímetros, e aí eu faço então a mensuração da análise da altura e espessura daquela determinada região, que vai determinar o implante que eu vou escolher para a reabilitação daquele paciente. Quando o paciente não tem estrutura óssea suficiente, faz então enxertos ósseos, onde eu coloco blocos ósseos com parafusos de fixação, melhorando assim a espessura óssea. Veja, pessoal, uma região anterior de maxila, onde não tinha espessura óssea, depois da colocação do enxerto, veja o parafuso de fixação, eu tenho 3,8 de espessura óssea. E assim eu vou analisando todo o meu complexo maxilomandibular em todas as regiões que eu preciso fazer a cirurgia para implantes. Onde eu não tenho espessura óssea, eu passo então para um novo planejamento, que seria dar condições daquela região para para a colocação de um determinado tamanho de implante. Existem regiões que eu não tenho condição óssea e existem regiões que eu tenho condição óssea. Veja, esta mandíbula, a região posterior de mandíbula, e um único implante na região de segundo pré-inferior esquerdo, onde eu tenho uma ótima condição óssea, que eu faço a mensuração desde o teto do canal mandibular
até a crista óssea, a crista alveolar. E aí eu faço todas as mensurações em todas as regiões, determinando altura e espessura. Importante sempre determinar altura e espessura, assim como a anatomia desse paciente. Vejam a anatomia desta mandíbula, né? Apesar de ter a altura suficiente, eu não tenho uma anatomia mandibular suficiente, correspondente, porque se eu colocar o implante na vertical, eu vou cair aqui na fóvea submandibular, aonde está alojada a glândula submandibular. Então, eu tenho altura, tenho espessura, porém eu não tenho uma anatomia favorável deste paciente. Um outro caso, com a mesma anatomia desfavorável desse paciente. Vamos passar para finalização, para a prototipagem, então? Então, dentro desse programa todo, nós temos a nossa prototipagem, que é a aquisição desses dados desses pacientes, transmite esses dados para um laboratório de prototipagem e esse laboratório, ele vai o quê? Ele vai confeccionar modelos que nós chamamos de biomodelos, que serão utilizados no planejamento cirúrgico de determinado paciente. Então, veja, o paciente deve sim entrar em um tomógrafo computadorizado. Essas imagens, esses dados, eles são reformatados para o formato DICOM. Com esses DICOM, nós enviamos, então, somente os dados desses pacientes para o laboratório e o laboratório faz o quê? Faz uma análise e um trabalho da formatação 3D. Passa, então, para uma máquina específica e esta máquina vai reconstruir aquilo que o computador viu em 3D para um protótipo. Esse protótipo será realizado em resinas, né? Resinas que podem ser resinas acrílicas transparentes ou resinas acrílicas opacas. E nesse momento nós podemos fazer análises de tecido ósseos e reparos anatômicos. E com essas análises nós podemos primeiro fazer a cirurgia no modelo para depois fazer a cirurgia no paciente propriamente dita. Obviamente que com um planejamento desse nível nós temos nós minimizamos os erros cirúrgicos e temos um planejamento muito mais específico, tanto na área cirúrgica como na área protética, uma vez que após colocar o implante no paciente, nós temos então que fazer a reabilitação protética. Sem essa análise prévia, às vezes coloca-se implante que vai dificultar depois a reabilitação protética daquele determinado paciente. Com todo esse aparato, com todo esse planejamento, pode-se também fazer cirurgias flapless, que são aquelas cirurgias cegas, que não faça o retalho desse paciente. Então, veja bem, a prototipagem é um processo que vem há muito tempo já sendo desenvolvido no mercado, né? Então, nós temos a fase virtual, que é a modelagem, né? E a simulação com cortes axiais no processo DICOM e o processo físico propriamente dito, que é a fabricação do biomodelo. Então, o paciente entra no tomógrafo como se fosse fazer uma tomografia normal, na realidade é uma tomografia normal, e a reconstrução primária, ela é, então, formatada em DICOM, que esses dados são, então, enviados e temos, então, as técnicas de prototipagem. A prototipagem já foi muito utilizada na indústria, por exemplo, a confecção de peças, na indústria de utensílios domésticos, confeccionava primeiro determinados utensílios, previamente à fabricação do utensílio propriamente dito. Na implantodontia, ela auxilia o planejamento, diminuindo, obviamente, o tempo cirúrgico e aumentando as possibilidades de sucesso, porque tem-se aí um planejamento mais específico. Com a prototipagem, nós temos uma avaliação anatômica, a coloração de estruturas anatômicas, como canal mandibular, canal incisivo,
estudo de áreas para enxertos ósseos, confecção de dias cirúrgicos e a própria simulação cirúrgica, porque você vai ter o seu paciente na sua mão e você vai poder fazer a perfuração cirúrgica, você vai poder determinar a angulação do seu implante no seu biomodelo. Com esse modelo em mãos, então, você faz a primeira cirurgia, digamos assim, uma pré-cirurgia. Aqui nós temos um paciente que foi feito o protótipo porque ele teve o quê? Uma destruição da face direita e aí para a reconstrução dessa face fez-se então um protótipo para a visualização dessas estruturas antes da cirurgia. Um paciente com uma maxila atrófica onde não havia condições de se colocar implantes, fez-se então um biomodelo, planejou-se a confecção de enxertos na porção vestibular desse paciente para depois se fazer um acesso cirúrgico com enxerto e depois a colocação de implantes. Numa mandíbula, onde há necessidade de se fazer uma osteoplastia primeiramente, faça então uma osteoplastia para depois fazer a colocação de implante com carga imediata. Neste caso, era possível fazer a confecção de carga imediata. Nós temos aqui um paciente que teve um carcinoma antromaxilar, né, com a destruição da face direita. Com o biomodelo foi feita a reconstrução dessa face com Porex, uma reconstrução prévia, veja, uma reconstrução feita como estudo, para depois então se fazer a reconstrução do paciente em ato cirúrgico. Então, quando eu tenho uma reconstrução prévia, eu elimino todas aquelas dificuldades que podem ser encontradas no ato cirúrgico, como sangramento, vasos nervosos que não devem ser atingidos, inserções musculares. Então, assim como na indústria, a prototipagem veio para a área médica, odontológica, para auxiliar o planejamento. Na indústria já é utilizado há muito tempo os BIOS, as prototipagens. E agora nós estamos utilizando na área médica odontológica para um melhor planejamento cirúrgico de cada paciente. Então é isso, Dr. Moacir, o que eu queria mostrar para vocês. Professor Roberto Mancini, eu acho que a sua aula hoje foi fantástica, mas mesmo assim eu fiquei com algumas dúvidas, né? Eu acho que nossos telespectadores também gostariam de saber mais algumas peculiaridades sobre esses exames. Então, a primeira dúvida realmente que me chama a atenção é sobre essa aquisição volumétrica. Muitas vezes a gente encaminha o paciente para fazer um exame tomográfico, a gente quer implantar a mandíbula do lado esquerdo. Então, eu encaminho esse paciente desse ano, 2005, fiz a tomografia e tal. No ano que vem, hoje é 2006, eu quero fazer uma implantação, ou seja, eu quero colocar implantes na maxila. É necessário um novo exame ou você tem como reaproveitar esses exames que foram feitos há um ano atrás? Bom, como nós fazemos a aquisição volumétrica maxila e mandíbula, quando você me pede só a mandíbula, eu faço a reconstrução primária somente da mandíbula. Porém, se você depois precisar da maxila, o paciente não precisa retornar à clínica, eu faço a reconstrução primária daquela maxila e consigo fazer a análise do tecido ósseo. Bom, fantástico, porque além de você evitar o transtorno do paciente tem que se locomover, receber uma nova dose de radiação, o exame é muito rápido porque você já está pronto. É simplesmente pedir o exame e você encaminha. Sem sombra de dúvida. E eu gostei muito quando o senhor fala aqui, nós somos muito tecnológicos, o senhor manda seus exames por internet. Eu acho que nós temos um mundo hoje um pouco pequeno ainda em termos de transmissão para dentistas por internet. Mas essas imagens, hoje você envia em DICOM, que é um formato bem comprimido, que apesar de ser difícil, você tem um visualizador de DICOM, ou você usa um outro formato como JPEG, GIF, PDF, o que o senhor utiliza para esses exames? Para transmissão para consultórios, eu geralmente utilizo o PDF, né? Os DICOMs eu envio para os laboratórios de prototipagem via FTP, né, um envio mais rápido para que eles façam a confecção dos biomodelos. Mas para os dentistas, via internet, eu costumo mandar em PDF. Porém, junto do exame,
com as imagens, eu mando um CD com todos os formatos daquela imagem. Sim, mas isso quando você manda pela internet é quando tem um caso urgente, né? Urgente, a gente exatamente, quer alguma urgente. coisa, o paciente não pode esperar muito, está com pressa. Né? Ou paciente que mora fora, mesmo fora do país, que vem para o Brasil fazer tratamento odontológico, ou pacientes que estão com dores, que precisam de intervenções rápidas, então nós mandamos via internet. Você falou de dor, agora até lembrei, quando você fala análise da estrutura radicular, você falou de fraturas radiculares. É possível visualizar também perfurações ou reabsorções radiculares, por exemplo, na parede lateral? Sim, claro. Nós fazemos análise de toda a extensão da raiz, de todas as suas dimensões, como a gente viu aquele cisto periodontal lateral, e se for possível, se for preciso, nós fazemos análise apenas de uma parede, detectando reabsorções ou não daquele determinado elemento. Eu vejo que isso auxilia muito, por exemplo, aos protecistas, pelo amor de Deus, muito difícil, muitas vezes, diagnosticar um processo supurativo constante, reincidente. Muitas vezes você tem uma pequena trinca, uma pequena fratura, ou tem uma microperfuração lateral. Isso é difícil, então acho o exame muito legal nesse ponto. São perfurações que às vezes o próprio endodontista, com tratamento, com microscópio, não consegue fazer a visualização. Eu tive um caso desse mesmo, onde mesmo com microscopia, com microscópio, a gente não conseguiu detectar. E só fomos auxiliados justamente pela tomografia. Né? O custo dessa prototipagem, quando você manda esses seus exames, ele é muito alto? E o tempo de execução, quanto tempo demora hoje? Por exemplo, nós temos um paciente que sofreu um trauma. Temos um período ali entre a tomada da tomografia para o resultado final, então nós temos um tempo de espera, ou se nós utilizarmos essa prototipagem também para planejamento cirúrgico, é possível você construir modelos, por exemplo, goteiras sobre esses modelos para se orientar depois na reconstrução e na cirurgia? Sim, sem sombra de dúvidas, os biomodelos, eles são passíveis para você fazer os seus guias cirúrgicos, né? E o custo depende de laboratório para laboratório. Era um custo muito alto, chegava em torno de R$600, R$700 a maxila, ou a mandíbula, que nós chamamos de arcada. Hoje o custo reduziu muito drasticamente, gira em torno de R$260, R$300 a arcada. Uma face completa, como nós temos no caso aqui, gira em torno de R$800, que é uma face estendida. E o tempo normal que os laboratórios pedem para a confecção desses biomodelos é cerca de 5 dias úteis. É claro que se tiver algum caso cirúrgico urgente, alguma coisa em caso de urgência, a gente sempre pede a antecipação, né, a diminuição desse tempo. Mas geralmente são 5 dias úteis que os laboratórios pedem para a realização desses biomodelos. Não é um custo tão elevado assim, né? Ele já foi muito elevado, né? Só por curiosidade, aqueles 2 casos que o senhor mostrou, no primeiro caso, quando havia uma insuflação da mandíbula com destruição da cortical, era um tumor já mais agressivo. Mais agressivo. Nós esquecemos de dar o diagnóstico para esse caso. O primeiro foi de um ameloblastoma, muito agressivo. O segundo caso de uma lesão central de célula gigante, cujo aspecto radiográfico não era de lesão central de célula gigante. Exatamente, era esse o ponto que eu queria comentar. Era uma lesão unilocular, fugindo um pouco o diagnóstico. Apesar da incidência faixa etária estava correta. Localização correta, mas era uma lesão unilocular que disfarça bastante. A princípio, nós chegamos a pensar em ameloblastoma naquela paciente oriental, né? Mas a faixa etária não estava bem dentro, né? Porque o ameloblastoma a faixa etária um pouquinho mais elevada, mas nós chegamos a pensar. Mas o histopatológico deu lesão central de células gigantes. Que é uma lesão benigna. Lesão benigna. Tem um procedimento cirúrgico exatamente. Diferente do ameloblastoma, que é uma lesão bem mais agressiva. E uma coisa também interessante, se a gente pudesse, não todos os nossos consultores, fazer uma radiografia diagnóstica, uma radiografia panorâmica para todos os nossos pacientes, eu acharia isso daqui ideal. É uma coisa que a gente tem como rotina. E que o senhor poderia dar seu ponto de vista sobre isso? Porque eu acho fundamental hoje você fazer um diagnóstico, você poderia detectar algumas lesões iniciais. A gente que já tem uma formação em diagnóstico, que temos trabalhado com bastante tempo sobre isso, sentimos realmente que isso é uma necessidade. Você pode detectar lesões numa fase inicial. Um pequeno avaulamento não pode ser descuidado. A radiografia panorâmica eu chamo de radiografia de conhecimento. Você tem que conhecer o seu paciente,
você tem que conhecer os tecidos ósseos daquele paciente. A análise dentária você faz no exame clínico. Agora, todo o tecido ósseo você tem que fazer uma radiografia panorâmica. Por quê? Ali pode estar crescendo uma lesão óssea assintomática em estágios iniciais, que se detectada logo no início, a mutilação do paciente é evitada, né? Então, a gente sempre preconiza para todos os cirurgiões dentistas, o paciente entrou no seu consultório, faça a anamnese, faça o exame clínico e aí então peça para ele se encaminhe a um centro radiológico para se fazer uma radiografia panorâmica. E eu tenho mais uma pergunta, eu sou um pouco claustrofóbico, eu ficar num espaço pequeno, eu já me sinto mal. Qual é a sensação desses pacientes nesses aparelhos novos de absorção e da tomografia computadorizada? Veja bem, eu também não gosto, eu também sou meio claustrofóbico, né? Eu, inclusive, fiz um exame meu, fui o paciente para ver a sensação nesse tipo de aparelho. Você não terminou o exame, né? Terminei. Como nesses aparelhos entra só parte do pescoço, então a sensação não é tão ruim, né? E nós fazemos exames em pacientes claustrofóbicos diagnosticados, pacientes que não entram em elevador, nós conseguimos, com um pouco de conversa, mostrando o aparelho, fazer o exame da tomografia computadorizada, uma vez que são apenas 70 segundos para a aquisição dessas imagens. Então, Perfeito. é possível. Perfeito. Então, hoje acho que todos nós podemos fazer, então, essas tomografias computadorizadas. Professor Roberto Mancini, a Conexão Médica agradece muito a sua presença aqui. Realmente foi fantástica a sua aula, elucidando todas as nossas dúvidas sobre a tomografia computadorizada. E o que é mais recente, a prototipagem, que é uma tecnologia que está se utilizando muito hoje para planejamento cirúrgico. Professor, muito obrigado. O senhor tem mais um pouquinho para terminar a sua conferência de hoje. Eu que agradeço o convite e espero que essa aula sirva para que todos os cirurgiões dentistas fiquem atentos ao planejamento e tratamento odontológico, porque, sem sombra de dúvida, o sucesso do tratamento está no planejamento. Muito obrigado a vocês que nos assistem aqui e esperamos vocês no nosso próximo programa.